A graça e a paz a todos, novamente aqui para a Escola Bíblica, domingo 20 de dezembro de 2020, aí só faltando mais um domingo, dia 27, aí para encerrar o ano, no meio da semana aí agora é Natal, né? E Deus abençoe você aí que está andando com o Timóteo, nós continuamos aí na busca do Timóteo, né? E temos aí crido que Deus vai levantar homens e mulheres para servir, né? E hoje nessa lição está conosco o pastor José Delcio. A graça e a paz, pastor, seja bem-vindo. Graças a paz, pastor, graças a paz, irmãos, né? Como nós temos falado aí, toda a lição está ficando repetitivo, mas não cansamos de falar, né? O livro está bom, o assunto bom, né? Cada lição a gente tem aprendido um pouco mais. Eu estou falando de mim, né? Mas algumas pessoas estão dando retorno, creio que a maioria está gostando, né? Tem falado, mas é um livro muito bom, né? Vamos para mais uma lição e que cada um de nós possamos aprender um pouco mais. São 10, então, na página 103, está nosso versículo. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Na aula, na aula anterior, pastor, nós focamos nessa coisa dessa colocação de Davi. Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los, né? Então, o caminho do líder que chega na igreja, ou que está aqui na igreja, da pessoa que quer ser líder, que quer emparelhar com o pastor e ser líder, ele precisa vir em paz. E hoje eu queria também dar uma importância no final do versículo: mas se querem me trair, me entregar-me nas mãos dos meus inimigos, que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Você gosta muito de falar isso, e é uma verdade que quem julga pastor é Deus. E Deus ainda está entre os seus pastores e o seu povo, tanto para corrigir os pastores, quanto para exortar o povo. Eu acho interessante isso, Davi traz isso imbuído no versículo, que Deus, é Ele que vai julgar entre o ministério, o pastoreio, as ovelhas e o pastor. Eu gosto de falar porque é verdadeiro, né? A Bíblia tudo fala isso. E hoje, quando estava, né, dando uma lida no livro, e pude perceber, fiz uma comparação lá em Paulo. Sempre que ele escrevia as cartas, graça e paz, ou seja, sem a paz não há uma prosperidade, né? Eu digo paz nesse sentido de harmonia em trabalhar. Lógico que nós sabemos que a vida espiritual é uma luta, uma guerra constante, porque o inimigo não vai deixar barato, mas se os de dentro, a equipe que está trabalhando, não tiver em paz, não tiver em harmonia, né, não vai funcionar, porque para guerrear já tem o inimigo. Se o próprio cooperador, o ajudador estiver guerreando, estiver lutando contra, aí não vai funcionar, não dá certo. Então, isso aí que o autor escreve, fala que a paz e Davi fala para as pessoas que chegam até ele, se estiver em paz, irá contribuir. Porque para guerrear já tinha muitos inimigos. E o Davi era o que vivia, o próprio filho, né? Depois a gente vai ver na lição aí, era contra ele, fazia guerra contra ele. Então, os seus que estavam próximos, ele fosse guerrear também, não daria certo. Ele disse, ele entendia, né? O sogro era contra ele, os irmãos eram contra ele. Na hora de ungir reis, acharam que não tinha que O ser rei ele. ao qual ele servia era contra Era ele. contra ele, o filho contra ele. Então, literalmente é uma expressão boa para Davi. Se vier em paz para me ajudar, vai ser bem recebido. Se não, o Deus dos nossos antepassados que vai julgar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Na página 113, no ponto 7, Eliseu não procurou promover o próprio ministério, né? Ficou faltando um. Ele procurou promover e servir a Elias. Ele se recusou a voltar para os seus afazeres antigos e também se recusou a ser mero espectador. Ele seguiu Elias por toda parte, em espírito e ações. Nós encerramos a lição do domingo passado falando sobre Eliseu,
E nós iniciamos, então, dando sequência de Eliseu. E aqui o autor, na página 103, pastor, ele pontuou algumas coisas sobre Eliseu. A primeira deles é que ele não procurou promover o seu próprio ministério. Ou seja, ele sabia que ele tinha um líder, que chegaria a hora dele ser o profeta, mas naquele momento Elias era o profeta. Ele sabia que para chegar a ser profeta ele precisava ser servo, falamos disso na lição anterior, e que o caminho para chegar a profeta é o caminho do serviço. Então o autor, primeiramente, ele pontua isso, que Eliseu sabia dessa condição de servir antes dele assumir o seu próprio ministério. Outra coisa é que ele não quis voltar, Eliseu, aliás, ele não quis voltar para os seus antigos afazeres. Teve momentos, para vocês que já leram a Bíblia, que Elias manda Eliseu voltar. Esse faz a memória 2 ou 3 vezes. Elias manda Eliseu voltar e Eliseu não quer voltar. E eu acho interessante que ele vai e até que ele ganha a unção dobrada. Mas ele não quis voltar para os seus afazeres antigos. E em contrapartida era servo, mas não quis ser um mero espectador. Eu acho interessante pessoas que chegam na igreja, ou que estão na igreja, e não se importam com o andamento, com o que está acontecendo, com o que está sendo construído. São meros espectadores da vida. Eliseu não quis. Ele seguiu Elias por toda parte, em 2 condições, em espírito e em ações. Ele tinha um espírito de obediência, tinha um espírito de servo, um espírito de cumprir a sua missão aqui agora para ser profeta posteriormente, e as suas ações, ele deitava água nas mãos do profeta, ele servia o profeta, né, em todos os aspectos. Então Eliseu é definitivamente um exemplo glorioso do que é ser um bom Timóteo. E Eliseu, coisa que eu acho muito interessante dele, é lógico, né, para ser profeta, a primeira característica é ter o chamado de Deus, mas humanamente falando, ele não é desse que é espectador e não abria mão de estar o tempo todo com Elias. Porque ele não era bobo, né? O cara inteligente. Falou assim, Elias é o grande profeta, escolhido por Deus. Como que eu vou chegar a ser como Elias? Que o desejo dele depois queria ser a unção dobrada de Elias. Ou seja, a única condição para isso é ele estar junto com Elias. Enquanto os outros seguidores de Elias, que não era só Eliseu, tinha outros, mas tipo assim, vem, assiste uma aula e vai embora. Eliseu, não, eu fico junto. Tem que ajudar a carregar o banco. Tem que mudar de lugar, eu estou junto. Ou seja, em todos os lugares ele não abria mão, porque ele sabia que era a única condição que ele tinha de ser o sucessor de Elias. Vamos pular que tinha mais 40 seguidores. Vamos pôr assim, sei lá, a Bíblia não fala. Mas os outros não tinham, humanamente falando, essa intenção de ser o sucessor de Elias. E Eliseu tinha. Eu tenho, mas eu preciso de estar junto com ele para pegar a experiência, para aprender a ser um profeta. E isso era o diferencial de Eliseu, essa condição de servir. A Suzana mencionou na aula anterior uma coisa interessante, que Eliseu era de uma família abastada, ele era um microempresário, ele tinha uma empresa de arado, junta de boi, arado, empregado. Ele tinha uma fazenda, por assim dizer, ele, o pai dele, ele era fazendeiro. E ele largou tudo sem doer no coração e foi servir. Eu acho isso tão glorioso, tão bonito, tão espiritual, né? Mas acredito que essa experiência exitosa de Eliseu com Elias, essa coisa vitoriosa, essa coisa que deu certo, foi baseado num ponto, numa palavra ou numa condição de caráter importantíssimo, que é do ponto 8, na página 117, lealdade. Elias tinha um espírito, aliás, Eliseu tinha um espírito leal. Lealdade é uma devoção, no ponto 8, do interior, algo de dentro do indivíduo. Eu acho interessante que eu vejo isso, pessoas que não são leais por natureza, tentando ser leal, e elas se esbarram, né? Mas é uma devoção de interior, é um compromisso comum em um relacionamento para o bem-estar do outro. Então, Eliseu, ele trabalhou severamente para que Elias fosse bem-sucedido em todo o tempo, né, em todos os aspectos, né, desde que ele entrou na vida de Elias, ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que ele deveria servir, então ele passa a viver em função do seu chamado, né,
dando excelência ao seu chamado, dando primazia, né, ao seu chamado. Então, me parece que a maior condição de alguém ter uma liderança exitosa, bem-sucedida, é ser leal por natureza, no seu interior. E lealdade, dificilmente a pessoa vai adquirir. Talvez até adquire, mas é como a maioria das características da pessoa, ela já vem, como a linguagem como já vem de berço, né? Isso que Eliseu tinha, era leal, é o caráter dele, ele, a partir do momento que ele entendeu que ele iria seguir Elias, ele falou assim, eu vou seguir de verdade, não é uma coisa forçada, não é uma coisa produzida, eu vou para ver só até onde der, aí se ficar difícil demais, eu abro mão e volto para trás, né? Eu vou voltar lá para o meu trabalho, sem fazer, sou bem sucedido no meu trabalho, não. Você, eu vou ser leal na dificuldade, e ele sabia, né? Eliseu, ao que tudo indica, quando a gente lê a história de Eliseu, ele era um cara instruído, sabia das dificuldades que um profeta passava, ele conhecia o ministério de Elias, sabia de tudo aquilo, os perrengues que ele ia passar, mas mesmo assim ele estava determinado a servir Elias, né, e automaticamente, né, o texto deixa bem claro aí do autor, que quando se serve a um líder, está servindo a Deus, e ele, o propósito do coração dele é de ser leal, né, que é uma qualidade, né, extrema de lealdade, aliás, muitos outros exemplos da Bíblia de lealdade, e é bem sucedido, porque Deus, creio eu, né, que Deus gosta, abençoa as pessoas que são leais a Ele, ao seu líder e a Ele, né? Traz até, a gente for puxar lá desde o início, a deslealdade de Lúcifer com Deus, né, causa tudo isso. Então Deus já, creio, né, e gosto do exemplo demais de José, de fidelidade e lealdade. Era leal a pessoas que nem conheciam a Deus, né, a Faraó, o chefe do exército lá que me fugiu o nome agora do cidadão lá, Potifar, né, que era leal a Potifar, que nem era temente a Deus, e Deus abençoava. Então Deus gosta de pessoas que têm esse caráter de lealdade. E, aliás, deveria ser um dos frutos do Espírito em todo cristão, né? Ser cheio do Espírito Santo precisa trazer em nós lealdade. E lealdade nada mais é do que o sentimento de compromisso. Eu estou compromissado, vamos construir, vamos edificar, vamos levantar, né? Vamos levar à frente o que tem que ser feito. Mas a maioria expressiva das pessoas vive num mundo desleal, né? De uma competitividade satânica, onde se derruba para levantar. O que eu gosto de falar sempre, às vezes as pessoas não querem nem necessariamente subir, crescer, preferem ver o outro cair. Então, o sucesso não é o principal objetivo, infelizmente, das pessoas hoje, mas a derrota do outro é mais importante. É tão grave que a gente fica mais feliz quando o time de oposição perde do que o nosso time ganha, né? O brasileiro é assim, ser humano é assim. Mas a verdade é que nós precisamos desenvolver, como cristãos, essa lealdade dentro do coração, dentro da nossa alma, algo do interior, algo que seja inerente à nossa essência, ao nosso caráter. Compromisso com Cristo, não compromisso conosco, as pessoas têm compromisso consigo mesmo. Não é? É por isso que as pessoas pulam de prédio, pulam da ponte, tomam veneno, tomam remédio. Enfim, as pessoas não dão conta de ser felizes, porque ter um compromisso pura e exclusivamente consigo mesmo é muito caro, é um preço muito alto, é uma tarefa muito árdua, né? Você se satisfazer. Quando você entende que você precisa servir as pessoas, seu Deus não é mais o seu ventre, a vida fica mais leve. É prazeroso servir, traz um alívio emocional muito grande servir. Então, lealdade conduz o líder aos pés da cruz, à parceria com seu líder, com seus liderados. É a essência da felicidade no meio cristão, na vida espiritual, é aprender a ser leal, ser fiel, né? Isso foi o quinhão que Cristo deixou de forma tão brilhante para que nós seguíssemos e entendêssemos desta obra tão maravilhosa, tão grandiosa. Na nossa vida não tem como. Ninguém vai chegar a ser líder
sem ser um dia ter sido liderado. Aliás, os grandes líderes, um dia foi liderado, foi ensinado, de alguma forma ele foi. E ele precisou ser leal ao seu líder algum dia para aprender, para estar ali junto e para ser trabalhado, para aprender como fazer as coisas, né? Desde pequeno a gente lá na roça a gente aprendia. Ninguém nasceu sabendo, né? Às vezes a minha mãe e meu pai falavam assim, vai fazer isso, né? Ah, não sei, não. Ninguém nasceu sabendo. Vai lá e aprende a fazer. E traduzindo aqui para a nossa lição, sempre tem um professor, tem um líder para ensinar. Mas se eu não sou leal, não estou junto com ele, para começar, ele não vai ter a coragem, vai ter a disponibilidade de ensinar tudo que ele sabe. Vai estar com o pé atrás também, né? Um líder não vai chegar e, vamos dizer, abrir o seu coração, a sua vida toda para uma pessoa que não é leal a ele. Não existe. Não tem como. Se você gerou desconfiança, por que o seu líder vai te ensinar tudo que ele sabe? Né? Para confiar um ministério, um trabalho todo nas suas mãos, se você é desleal, vai jogar tudo fora. Não tem como. Mas começa a se formar um grande líder com lealdade, com fidelidade. Né? E no ponto 9, na página 117, até eu achei interessante, porque na lição com a Suzana eu tentei me lembrar disso aí, eu tinha estudado, mas está aqui no ponto 9, na página 117. Algumas pessoas desenvolvem uma aparência de lealdade, mas por dentro guardam rancor e rebelião. Lealdade vai além de uma concordância exterior. Implica não ser falso ou querer desmoralizar, mas sim ser fiel e verdadeiro ao seu líder. Então, aqui reside um ponto onde a gente chama de satanismo. Existem pessoas que são satânicas. O que isso quer dizer? Elas estão na igreja, elas cantam com o povo da igreja, elas comem com o povo da igreja, elas sentam no banco com o povo da igreja, mas no seu coração ela não tem prazer nisso. Ela acha um desaforo o irmão da igreja comprar um carro e ela não. Ela acha um desaforo o irmão da igreja ser feliz e ela não. Ali dentro do coração ela tem um desprezo, né, por aquilo. E algumas pessoas desenvolvem essa aparência de lealdade, chegam e parecem que são leais ao ministério, fariam qualquer coisa para ver a igreja bem, o pastor bem, mas lá no fundo do coração desejam mal o tempo todo, não, menosprezam as pessoas, menosprezam o trabalho. Fica torcendo contra. Torce contra, não é? Vem para amarrar um culto, né? Sabe aquela pessoa? Suzana falou disso, que existem dois ministérios, aquele que ajunta e aquele que espalha. Tem gente que vem no culto para amarrar o culto, você acredita? Para sentar aqui e ficar de cara, amarrando, espiritualmente amarrando, desgostoso, como se tudo tivesse horrível. E são pessoas desleais, ou são pessoas que vestem uma capa de lealdade, mas cujos corações estão longe. Jesus Cristo falou isso certas vezes, vocês são hipócritas, com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Isso é deslealdade no mundo espiritual e que chega até nós. Pega no gancho nessa fase de Jesus aí, só porque no dia do juízo, quando fala assim, me chamou de Senhor, Senhor, mas no dia do juízo vai apartar de mim que eu nunca te conheci. Então a grande dificuldade é essa, às vezes a pessoa está aqui, aqui na nossa igreja, em outras igrejas, tanto faz, né? Na igreja de Jesus Cristo espalhada no mundo inteiro, com essa aparência de lealdade, de santidade, às vezes, né? E é interessante, às vezes a gente fala tanto isso, que às vezes é até mais santa do que nós, né? Do que a maioria das pessoas, mas é só de fachada, só de aparência. A verdadeira lealdade é aquela que está em todas as horas. E, né, nunca demais de falar, principalmente nas horas mais difíceis. Na hora que está tudo bom é mais fácil, né? Falar, mas a hora que o negócio aperta é onde é encontrado as verdadeiras pessoas que são leais, aqueles que vão apoiar. Né? E agora, puxando para o nosso lado, pastor, quando nós errarmos, é aí que vai ver quem é realmente que é leal, que vai estar junto. Fala, pastor, ó, realmente, né? O senhor, né, errou como todo mundo erra, mas eu estou aqui do lado e vamos para frente. Aí quero ver, porque quando a pessoa é desleal, quando o pastor erra, ela vai dar risada, né? Vai apontar o dedo. Eu sabia, né? Eu falei, avisei a vida inteira que esse pastor ia errar. Então essa pessoa é desleal. A lealdade se prova nas dificuldades. E essa coisa de ser leal é complexa, né? Porque realmente é de alma. Não dá para fazer
fingido, né? Mais cedo ou mais tarde vai eclodir de dentro do indivíduo. Não dá para comprar e para aprender, pode aprender. Vai demorar mais, vai ser mais, Mas aprende. exigirá mais esforço, mas dá conta de aprender. Né? E ainda, nessa ideia de lealdade, no ponto 10, na página 121, o autor diz assim: lealdade a um pastor não significa segui-lo ou concordar cegamente com tudo que ele diz ou faz. Né? Tem gente que acha que é isso, que tem que concordar cegamente, tem que ser manipulado, robô. Não, Como não. diz no dia de hoje na política, tem que ser gado. Tem que ser gado. Nós nunca propusemos que os irmãos fossem gado. Ao contrário, os irmãos têm liberdade e usam essa liberdade de falar, e de questionar e de perguntar. Não é disso que nós estamos falando. Significa que, do que nós estamos falando? Que enquanto o seu pastor está liderando biblicamente, e aí nós precisamos fazer uma pausa. Na sua avaliação, nós estamos, pastor João Braga, pastor Zé Del, lideramos a Igreja Batista Nacional Ebenezer biblicamente? Agora, se você não sabe se nós lideramos biblicamente, você não conhece a Bíblia. Né? Aí, automaticamente, você vai ser gado de qualquer um. Segue qualquer um enganador que estiver por aí, né? Nós lideramos biblicamente como líder, então você como líder, como irmão, tem de apoiá-lo. Mesmo que se estivesse no lugar dele, fizesse algo diferente do que ele diz ou faz. Sabe aquela burrice humana? Eu faria desse jeito? Tá, mas não é você que está fazendo. Quando for você que estiver fazendo, aí você faz desse jeito. Agora cabe apoiar. Eu não tenho muito problema com isso. Tem diversas coisas a nível de igreja que eu sei fazer, 30 anos de experiência. Mas se outro está fazendo, e ele quer fazer daquele jeito, eu apoio, vou lá e ajudo. Né? Não tem problema com isso. Não é? Agora, o líder que ele é o menino, é o famoso gordinho dono da bola. Né? Ele não sabe jogar bola, mas ganha uma bola nova. Então, se ninguém escolher para o time, ele também não dá a bola, ninguém joga. Né? Então, quer dizer, ser leal ao pastor é aprender a construir a igreja sem que as minhas preferências empatem o meu serviço. E muita gente não dá conta. E o texto deixa bem claro que não tem que baixar a cabeça e concordar, só porque também não dá para me levantar na hora do culto, na hora do sermão, e falar, pastor, isso está errado, não é assim, não é por aí. Né? Se você não concorda, você tem todo o direito depois, né, uma hora tipo reservado, chamar o pastor, posso conversar? Lógico, o pastor vai estar aberto a conversar. Isso e sim, é desse jeito mesmo, não estou concordando bem com isso, como que é? Eu estou errado, ou a minha visão está diferente? Isso é saudável, né? Todo nas lideranças de Bíblia, grandes personagens bíblicos, teve pensamentos diferentes. Até porque, né, se todo mundo pensasse igualzinho, né, ficar até sem graça também. Né? Para ter crescimento, até teve umas lições anteriores que tinha isso, a divergência de pensamentos, tudo isso para o crescimento. De repente pode acontecer, né? Estou insistindo já algumas lições nisso. Não é porque o pastor João, eu, somos donos da razão, longe disso, né? Pode ser que a nossa ideia, em determinado momento, não seja melhor. E é a hora da pessoa não... Vamos citar um exemplo. Talvez na hora do culto as pessoas não vão fazer, mas numa reunião de liderança, quando é para tomar algumas decisões. Não é só a pessoa levantar, não, desse jeito não presta, não dá certo. Tá, e a sua ideia? Qual que é? Você trouxe uma ideia para ajudar, não só trazer crítica, vai trazer uma ideia construtiva. Pastor, se nós fizéssemos assim, pode ser que seja algo completamente, né, fora de questão, alguma coisa, mas tem que ter uma alternativa. Só apontar o dedo e falar que não vai dar certo, isso aí já tem gente demais, já tem gente lá fora no mundo sobrando, já a fila já está mais do que cheia. Então não dá. E aliás, o mundo já nos julga, né? Julga o pastor. Lealdade ao pastor, recentemente tivemos uma experiência interessante. Tivemos a reunião de liderança, e lá foi decidido se fazia ou não o jantar de fim de ano. Inclusive, minha proposta é que não fizesse, e a gente fizesse um acampamento, uma coisa, né, tá? Mas a maioria expressiva de que todos estavam aqui concordaram que deveria fazer o jantar. Mas aí eu percebi na lista do jantar que boa parte dos que votaram para ter o jantar não vão vir ao jantar.
Decidir uma coisa para os outros, fica bom, né? Eu acho interessante essa dinâmica na igreja, porque é tacar o pastor na embocada. Não vou fazer culto dia 20, porque 24 agora dá na quarta-feira, né? Tem culto de quarta, chega a ser pecado desmarcar um culto. Faz o culto, o pastor vem sozinho, canta, prega para ele mesmo, se converte, ora e recebe a cura e vai embora. Porque nós não vamos, mas nós queremos que tenha culto. Depois de 30 anos de igreja, a gente não cai mais nesses golpes, né? Né? Então, assim, apoiar. Tem culto o ano todo, a pessoa não vem, né? No dia que não. No dia, no feriadão, que todo mundo que ele já sabe que não vai vir. Não vai vir. Ainda quer que Mas tenha. como ele não vem, para ele é normal marcar, né? Ele não vem de qualquer forma. Mas isso não é apoiar. Apoiar é não deixar o pastor sozinho. Não é legal deixar o pastor sozinho. Então, como líder, você precisa apoiar. Ainda que as atitudes ou as ações dele, você faria diferente. Quando você for pastor, você terá toda a liberdade de fazer diferente. Aliás, se você fica o tempo todo olhando para mim, ou o pastor José Décio falando assim, não, eu faria disso. Não, assim seria melhor. Talvez você tenha uma vocação pastoral. A gente arruma um campo que a gente pede sua ordenação. Né? Começa uma congregação na sua casa, pede autorização, faz tudo certinho, que a hora que lá estiver funcionando, a gente pede a sua ordenação. Na página 120... Aí, só para fechar, assim, para fechar não, para dar mais um complemento aí. É interessante quando a gente vai em reunião de pastor, a gente vê lá pastores falando assim, bem mais experiente do que eu, fala assim, não, quando eu era seminarista, eu falava assim, não, mas pastor não sabe, eu quero comandar uma igreja, vai ser uma igreja, não vai ter nenhum problema. Quando ele começa a trabalhar, aí ele vê completamente diferente. Aí ele lembra do pastor dele, assim, quem dera meu pastor estivesse aqui para me ajudar a conduzir essa igreja. Não é? Mas muito bem, na página 121.11, sendo um líder, você precisa se pronunciar de forma positiva em apoio ao seu pastor. E isso é simples e claro para os que estão de fora, para os que estão de dentro, para os da sua casa. Meu professor de aconselhamento no seminário, ele falava assim, você mede a aprovação da família pelos filhos, se bem que a gente nem precisa de aprovação da família. Mas as crianças, elas são autênticas, e elas chegam, e tem umas crianças que de vez em quando aqui chegam e passam direto, nem graças pais não falam para mim. A gente já sabe que naquela semana rolou uma DR em casa, incluindo o pastor, né, de forma negativa. E às vezes ele nem ouviu, mas ele sente no ar e ele percebe a atitude da família e tem a mesma atitude. Então, cabe a um líder ser positivo em relação ao ministério, ao pastor, falar positivamente, ajudar. Gente, eu sei que parece que a gente está falando assim que a função do Timóteo é bajular o pastor. E não é. Mas não é um mundano, ímpio, é voluntário, é servir a Cristo. Existe Deus no meio de nós. Né? Mas o pastor está numa situação muito privilegiada, chega no domingo, 5h30, e não carrega uma cadeira, fica ali só observando se as cadeiras estão sendo pondo no lugar. Tá bom, meu filho, como eu disse, se você quiser ser pastor, comece a congregação da forma certa, debaixo de autoridade, a gente pede a sua ordenação. Né? Mas antes de eu chegar aqui 5h30 e só ver se o púlpito está no lugar certo, a cadeira está no lugar certo, eu limpei a igreja 5 anos, fui zelador 5 anos. Foi meu primeiro cargo na igreja, viu, irmã Alice? Foi ser zelador. E eu limpava melhor do que a irmã Alice. Acho que ela vai se ofender, mas eu limpava melhor do que a irmã Alice. Né? E eu era consagrado naquilo. Eu entendia que se eu não limpasse a igreja bem, quando os irmãos chegassem, passassem a mão de baixo, e lá tinha irmãos capazes de fazer isso, ia achar teia de aranha e não ia conseguir cultuar como deveria, a culpa seria minha. Então eu levei a sério. Então, antes de chegar aqui, né, uma experiência que eu vi um dia, uma dentista de Bela Vista contando, e o cara chegou lá e falou assim, quanto é para arrancar o dente? Eu falei, tipo R$10 na época. Ele falou, mas isso é um absurdo, eu tenho que trabalhar 2 dias para ganhar esses R$10. Ela respondeu para ele, eu tive que estudar 6 anos para arrancar o seu dente em 5 minutos. Então não é assim, né? Para mim não veio de graça o conhecimento de arrancar o seu dente. Não veio de graça para mim, nem para o pastor José Delcio chegar aqui no domingo e organizar e comandar os irmãos para montarem o culto lá fora. Então, se você quer ser pastor, se comunique. A gente vai te dar os pontos. Vai abrir uma igreja, vai aglomerar um tanto de pessoas que dê para sustentar lá, e aí a gente vai pedir sua ordenação. Do contrário, você é servo, deve servir e com o coração aberto.
E quero insistir num ponto anterior que eu falei. Não é de forma negativa que você vai ganhar o pastor, né? Em termos assim, bem falando assim, de ganhar, de estar do lado dele, né? Do lado positivo, chegando e colocando defeito. Nenhum ser humano resiste a isso, né? Não é que ele resiste, é porque não vai dar certo, não vai fluir. E Deus também não é um Deus de contenda, né? Aliás, é um Deus de ordem, é um Deus de decência, né? Que gosta das coisas certas. Não vai concordar com isso. Ele chegar e botar defeito em tudo, tem que ser positivo. Não é que aquele negócio assim, uma força de positivo, pensamento positivo vai dar certo. Não, é de construção mesmo. Se constrói coisas sendo positivo. Aí, nesse termo positivo, quer insistir, não é lá de energia positiva, não, de ações concretas em busca de crescer. O nome já diz, positivo de crescimento, negativo é de desconstruir, de tentar atrapalhar. É uma negação daquilo que está sendo realizado. E o positivo é uma afirmação de que o ministério, o trabalho, está sendo desenvolvido da forma correta. E quem estiver do lado contrário não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai crescer, vai, por um tempo, vai tentar impedir, ou até conseguir impedir por um tempo, mas não vai conseguir, porque a obra aqui não é minha, não é do pastor João, né? A obra, como diria, a obra é santa, a obra é de Deus, e nós estamos só cooperando na obra de Deus. E esperamos ter mais gente de forma positiva para ajudar. A gente, para atrapalhar, não vai prosperar muito tempo. Não vai. Você não vai conseguir seu intento de atrapalhar. Então, seja positivo. E se você quiser ser alguém, quiser de forma clara, trabalhar no reino de Deus. Muito bem, na página 121, nosso último ponto da lição 10, ponto 12, um líder abre mão do direito de fazer ou dizer qualquer coisa que possa machucar a igreja. Eu acho isso interessante, às vezes eu vejo algumas atitudes de líderes, de ex-líderes, tão ofensivas, tão agressivas com os irmãos. Ah, mas o pastor às vezes é brutal. Você não é o pastor ainda. É incrível a coisa, o mistério da humanidade. Como é que uma mãe ou um pai bate no filho, e quando ele para de bater, o filho chorando vai para ele abraçar ele? Ele é pai. Não dá para explicar isso na razão, porque é pura emoção. Ser pastor é pura emoção. O pastor às vezes fala, às vezes machuca, mas é uma coisa que conserta, igual o pai com o filho. Agora, quando o irmão bate no irmão, eles ficam. Eu mesmo fiquei 5 anos de mal de um irmão meu sem conversar. E só voltei a conversar com ele porque eu me converti. Senão também não teria conversado com ele até hoje. Mas o que acontece? Que a gente precisa entender que um líder, ele não pode ser asqueroso. Ele não pode ser sem educação com o liderado, né? Machucar, né, a igreja. Né? E ele continua, menosprezar. Por que ele disse isso? Porque menosprezar a liderança do seu pastor definitivamente machucará a igreja. E eu quero usar um texto de Paulo, para exemplificar isso aqui. Paulo diz aos Coríntios, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aliás, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. E logo na sequência ele diz, se o Senhor é quem me absolve, que homem vil poderá me condenar? Eu acho isso interessante, até a Elaine recentemente falou isso, que eu me apropriei desse versículo. E realmente, muitos anos que eu tenho citado, pouco se me dá de ser julgado por vós, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre mim? Lembra que eu disse em lições anteriores, que eu já tive dúvidas se eu era o pastor dessa igreja, hoje eu não tenho? Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu sei exatamente o tanto que eu não presto, o tanto que meu coração é inclinado para o mal, o tanto que eu sou pecador. Sei também, isso não faz de mim uma vítima, e eu compreendi também o que eu deixei a minha alma se desgastar por vós, no passado, no presente, e acredito que nos próximos 20 anos ainda estarei aqui me desgastando por vocês. Então a gente chega num ponto que esse bel prazer seu de machucar a liderança, só pelo bel prazer de ver o que está sendo construído se desconfigurar, é um problema seu com o seu Deus que chama Satanás, e com o meu Deus que chama o Deus Javé, que vai julgar todas as coisas. Porque alguém que não vem em paz, como diria Davi, para uma igreja, só para causar o mal, ofender pastor, ser sem educação com os pastores, não tem outro Deus além de Satanás.
Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Esse sempre foi o plano de ataque de guerra de Satanás e seus soldados. Então, quando você está aqui na igreja só para ferir, para humilhar o pastor, para zombar, para fingir que ele não existe, você está sendo um ótimo soldado de Satanás. Por que a gente não expulsa você da igreja? Porque não é assim que a banda toca. A gente espera Deus, talvez Deus tenha planos e ainda vai libertar você. Ou se ele não tem, mais cedo ou mais tarde, ele vai julgar você. E não se arranca o joio antes do tempo. Você não pode arrancar o trigo também. Mas saiba disso. Machucar pelo bel prazer de ferir o pastor para as ovelhas se dispersarem, você não está inventando isso não. Satanás inventou isso há muitos mil anos atrás. E tem sido frustrado, falhado, porque as portas da igreja prevalecerão contra as portas do inferno. Acho que é isso, né, pastor? E não adianta só porque não saiu, entre aspas, do jeitinho que eu queria, que eu tenho o direito de falar o que eu quero ou de machucar as pessoas. Não é assim que funciona. Né? Igreja, né, igual pega a fala do pastor João aí, continua com a porta aberta, né? A pessoa vai, você não está satisfeito, né? Não precisa também de machucar as pessoas. E eu tenho pensado muito nisso. Se não é do jeito que eu quero, ou tem outro que quer daquele jeito. Então, às vezes a pessoa machuca as pessoas por aquilo que ela não quer, mas não pensa que o outro não está importando, ou não está machucando ela porque ela não quer daquele jeito que todo mundo está seguindo. Então, respeita a condição do outro, se ele quer, vai. Se você chegou ao ponto de não dá mesmo, não dá, usar o ditado lá, muito antigo, muita ajuda quem não atrapalha. Então, se você não consegue ajudar, não atrapalhando, já está de bom tamanho. Né? No ponto 13, na página 122, lealdade é a âncora que mantém você firme. Aliás, ponto 12, né? Ficou errado aqui a pontuação. Ponto 12, lealdade é a âncora, não é o 13 mesmo. Teve um a mais dessa vez. Lealdade é a âncora que mantém você firme em tempos difíceis. Então é isso, eu quero encerrar da minha parte contando uma historinha que eu ouvi há muitos anos. E diz assim, que numa daquelas tardes de sol ensolaradas, se fechou o tempo e caiu uma grande chuva. Trovões e ventos e muita chuva. E um velho pé de cedro lá na beira da mata, com seus centenários galhos estendidos, secava as suas últimas gotas da chuva, nos últimos raios de sol do dia. Quando de repente ele sentiu algo passando por entre ele, e ele olha, e eis que uma trepadeira o alcança, ultrapassa, e olha de cima para os seus galhos centenários e diz: Senhor cedro, o senhor levou 100 anos para chegar aqui em cima. Eu em 20 dias cheguei e te ultrapassei. O cedro, calmamente, na sua experiência centenária, olha para aquela trepadeira e diz: dona trepadeira, tu tens razão, levei 100 anos para chegar aqui em cima. Você com 20 dias me alcançou, ultrapassou. Mas eu nesses 100 anos vi diversas trepadeiras me alcançarem, me ultrapassarem, murcharem e morrerem. Sabe, irmãos, seja líder forte, como cedro. Não essas trepadeiras que chegam querendo humilhar todo mundo, porque acha que sabe isso ou aquilo. Mas seja aquele servo que serve, que cresce, que fundamenta, que constrói, que dá vida onde está, que alegra por onde passa. Em busca de Timóteo é isso. Em busca de homens e mulheres que se fundamentem, criem raízes e cresçam na obra do Senhor. Que Deus os abençoe. A graça e a paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Fique com Deus e tenha bom proveito da lição. A graça e a paz, e marque sim, sem demora. Deus os abençoe.